7 horas mais 39 minutos, 7h39. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. No Jornal da Manhã Entrevista, hoje eu vou conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Miguel do Iguaçu, o vereador Evandro Geller, sobre a prorrogação da ratificação da faixa de fronteira, que já deu bastante o que falar. Muita gente preocupada, tentando entender essa ratificação, né? Como que ficaria, enfim, tinha muitas dúvidas surgindo, e agora a prorrogação. Bom dia para você, presidente, muito obrigado aqui pela presença. Bom, primeiro vamos falar dessa prorrogação, porque ela aconteceu, e a importância disso para o produtor se reorganizar ou correr, conseguir ter mais tempo de correr atrás. Bom dia, Cunhasque. Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal. Satisfação mais uma vez estar aqui para a gente poder falar um pouquinho com os nossos agricultores. Essa ratificação de faixa de fronteira é uma ratificação que tem que ser feita, né, todo proprietário rural de 150 quilômetros na linha da fronteira. Agora, no mês passado, ela foi prorrogada para mais 3 anos. O que é essa regularização de faixa de fronteira? Então, assim, muitos sabem, né, que o Paraguai mesmo, ele ia em torno, ia até Cascavel. Então, quando teve lá a guerra do Paraguai, né, o Brasil conquistou aí mais um pedaço de terra, vamos dizer assim. E lá atrás, quando teve as colonizadoras, o que acontece? Quando a colonização ela foi feita pelo governo federal, a propriedade não vai precisar fazer essa ratificação. Agora, quando a colonização foi feita pelo estado do Paraná, pelas colonizadoras estaduais, essa sim tem que se fazer a ratificação. Então, assim, vamos dar um exemplo. O pessoal aqui do INCRA ali, Santa Rosa, Santa Cruz, eles ali provavelmente não vão precisar fazer. Por quê? Porque quando eles foram colonizados ali, foi a própria colonizadora do INCRA, que é, né, uma colonizadora nacional. Então, assim, o agricultor ele teria, né, que ir até o cartório, por exemplo, de Foz do Iguaçu, buscar a matrícula mãe para ver a questão da sua colonizadora, se era uma colonizadora estadual ou federal. Agora, né, foi prorrogado para mais 3 anos, onde o agricultor tem esse prazo. Mas, assim, a gente sempre orienta, né, o agricultor para não se deixar, né, para a última hora, porque pode ser que aconteça algo, né, o governo vir e aplicar uma multa ou algo do tipo. Então, essa é a diferença. Pela colonização, lá atrás a colonizadora, ela, se for estadual, tem que se fazer essa ratificação. Então, no mês passado, né, foi feito aí a prorrogação. Muitos agricultores confundem a ratificação de faixa de fronteira com o georreferenciamento. Então, assim, são duas coisas diferentes. O georreferenciamento, ele é uma nova lei, nova no sentido que ela está vencendo agora, porque ela desde 2001, que é fazer o georreferenciamento, vamos assim, medir novamente as terras, né? Porque antigamente existia muito erros de medição. Então nós temos muitas propriedades aí que faltam e tem muitas propriedades sobrando terra. Então vai se fazer um levantamento onde o agricultor vai fazer, né, vai contratar uma empresa e vai fazer essa medição através das coordenadas da sua matrícula. Então, vamos assim, isso é para acabar de vez, né, com essas questões de divisa e também fazer corretamente o seu georreferenciamento para ter um ponto correto. E muitas vezes há muita divergência, por exemplo, no próprio ITR está uma coisa, às vezes no CCIR está outra, no CAR está outra. Então, assim, esse georreferenciamento ele vem para fazer um equilíbrio, fazer a coisa correta. E o georreferenciamento, esse ele não foi prorrogado ainda. Então o georreferenciamento ele vai até o mês de novembro. Vai prorrogar? Não vai? O que a gente vai dizer? A lei diz que o prazo do georreferenciamento é agora em novembro. O faixa de fronteira, esse sim,
ele foi prorrogado para mais 3 anos. O georreferenciamento ainda não. Então assim, o agricultor às vezes confunde um pouquinho entre esses dois, sobre a ratificação de faixa de fronteira e o georreferenciamento. O georreferenciamento também é para todas as propriedades rurais. Todas as matrículas rural, ela tem que ser feita. Então assim, lá em 2001, quem tinha, por exemplo, acima de 1.000 hectares, ele tinha um prazo até 2005. Quem tinha de 500 hectares para cima, ele tinha até 2010. Quem era tipo assim, de até 100 hectares, de 2000 até 2015. E assim até chegar a todas as propriedades rurais, que é agora no mês de novembro. Então assim, a gente orienta, né, os nossos agricultores nessa questão do prazo para o georreferenciamento. Então, às vezes o agricultor acaba confundindo um ou outro, mas essa diferença tem que tomar cuidado, né? E nessa questão nós temos também um parceiro onde faz, uma empresa onde faz esse georreferenciamento. Se você é agricultor, né, não fez ainda, quiser estar nos procurando, que a gente passe, né, faz essa ponte até a empresa, ela faz um orçamento para você, para que você não deixe para a última hora, né? Por quê? Hoje o georreferenciamento, se você não fizer ele, você não vai conseguir, por exemplo, fazer uma transferência de matrícula, você não consegue fazer um inventário, você não consegue fazer a venda da propriedade, você não consegue fazer um usufruto. Então, para mexer na matrícula, vamos assim, já tem que ter o seu georreferenciamento feito. Questão de tomada de crédito. O que eu vou falar aqui são boatos, né? Pode ser que depois desse prazo, para tomar um crédito, tem que ser obrigado a ter o georreferenciamento. Então isso a gente não tem ainda uma coisa concreta, né? Então a gente não pode afirmar para o agricultor assim, se você não fazer, você não vai conseguir tomar crédito. Então isso são boatos que estão correndo ainda. Mas a questão de, por exemplo, de venda, de compra e venda de terra, de usufruto, de inventário, isso já é uma coisa certa que o agricultor tem que fazer para estar podendo mexer na sua matrícula. Até porque esses movimentos são feitos para isso, né? Para tentar incentivar o produtor a cumprir com o georreferenciamento nesse caso, né? Então é importante essa separação, por conta o georreferenciamento basicamente é algo que o produtor regularmente vai ter que ter, né? Então esse é um aspecto. Agora a questão da ratificação da faixa de fronteira, ela traz muitas dúvidas e ela segue à risca aquilo que traz do texto, tipo, é só para aquelas propriedades fronteiriças. Você vai pegar uma linha reta, né? 150 km, até 150 km da fronteira. Então, isso ele vai até ali Laranjeiras do Sul, por ali. Isso. Então todas as propriedades vão ter que fazer essa ratificação. Então assim, é um custo, infelizmente, né? É um custo a mais pro produtor, que ele vai ter que gastar, né, para fazer, vai ter que gastar para registrar. E desculpa, Evandro, mas pode ser ignorância nossa, porque é uma faixa bem grande para dizer que tem um erro, né? A gente até, vamos supor, até 10 quilômetros seria algo louco. Aí beleza, né? Dá pra entender alguma coisa, que de repente uma curva do rio, né? Né? Que do começo ao fim dessa linha a gente consegue entender. Agora, a gente está falando aí de uma faixa de terra que é praticamente boa parte do oeste do Paraná. Pega praticamente aí toda a região oeste do Paraná, né? Como falei, né? Conhece que lá atrás teve a guerra aí contra o Paraguai, né? Que praticamente até Cascavel. Então, por isso, né, que existe. Mas como falei, faz quantos anos que a família mora na propriedade, né? Faz 60, 70, 80 anos que a família, né, muitos vieram do Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, desbravaram aqui o nosso município mesmo, né? Até São Miguel do Iguaçu, né? Conhecida como a Velha Gaúcha, né? Então, assim, muitos lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vieram e desbravaram o nosso município.
Então, assim, na confiança, né? Compraram suas terras, e nunca imaginavam. Então, assim, já passou gerações, 2, 3, 4 gerações em cima dessa propriedade. E agora, né? Chegou mais uma coisa pro produtor. Então, mais um gasto, né? Para ele estar regularizando, vamos dizer assim, a sua propriedade. Infelizmente, né? São leis que vêm. Não é leis, vamos assim, de hoje, né? Bastante tempo já, e que infelizmente tem que ser cumprida para você não ter dor de cabeça lá na frente, né? Nós temos aí numa região muito propulsora, né? Região oeste do Paraná é onde se mais produz alimentos por metro quadrado, e muita gente está de olho no nosso oeste do Paraná, né? Então a gente precisa fazer toda a regularização para que não tenha nenhum problema lá na frente. Isso aí depende de pequeno, grande, médio, é todo mundo que estiver dentro dessa faixa. Independente do tamanho da propriedade, tem que se fazer esse levantamento, né, da questão aí da colonizadora, se foi uma colonizadora estadual ou uma colonizadora federal. Isso na matrícula lá da... Isso você vai ver na matrícula mãe, que vai ser provavelmente no cartório de Foz do Iguaçu, né, porque lá nos anos 60, 70, só existia cartório em Foz do Iguaçu, onde era feito, né, as colonizadoras vieram e foram registrados tudo em Foz do Iguaçu. Aí depois disso, claro, foi transferido para o nosso cartório aqui em São Miguel, mas a matrícula mãe, ela se encontra no cartório de Foz do Iguaçu. Muito bem, e nesse detalhe, Evandro, o produtor que precisa buscar informação, que precisa ter mais conhecimento, até para saber... daqui a pouco ele olha o transtorno que isso vai dar para lá, para cá. O produtor muitas vezes não tem esse tempo, né? Principalmente quem trabalha com proteína animal, né? Seja frango de corte, suíno ou vaca de leite, sabe que todo dia, né? Não tem uma lacuna ali para tirar um tempo. E até pela questão de burocracia, todos esses termos técnicos que às vezes fogem, né? E imagina, para a gente também eu acho que para todo mundo é complicado nesse sentido quando parte para uma questão mais técnica, até para saber que tipo se tem alguma empresa que possa ser contratada, se vai ter esse tipo de orientação também. Sim, nós temos nossa equipe ali preparada, né? Assim, nós temos também uma assessoria jurídica, onde um jurídico ele pode estar fazendo aí esse processo de ratificação, e depois você está levando no cartório para estar registrando. Então nós temos aí nossa equipe, nós temos aí nossa equipe jurídica também, no qual vai dar todo esse suporte para os agricultores. Então você, agricultor, está nos ouvindo, qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente, ou indo, né, no sindicato, que a gente vai estar tirando aí todas as dúvidas. Nós temos, como eu falei, nós temos uma equipe preparada para estar auxiliando os nossos produtores. Então, ficou com dúvida? Pode ligar para a gente, pode ir até no sindicato, que a gente vai tirar toda a sua dúvida e, né, se no caso precisar, a gente vai estar fazendo aí também essa ratificação. 7h52, Evandro, muito obrigado. Obrigado, Cunhasque. Você aí sempre um parceiro nosso, né? Sempre cedendo espaço aqui na rádio para a gente estar falando com os nossos produtores, sempre deixando eles bem informados. Obrigado e até uma próxima. 7h52, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, vamos voltar falando de Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Ontem o Grêmio foi mais um brasileiro eliminado. No Brasileirão, Cruzeiro segue líder, mas quem está seguindo o líder é o Flamengo. Encostou ontem, teve uma vitória importante. Teve mais uma vitória do Internacional também. E o Palmeiras reagindo no Brasileirão, entrando nessa briga com o Cruzeiro e com o Flamengo também. Jornal da Manhã.